Bom dia, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 25 de fevereiro, estamos chegando ao final de semana, encerrando a 7ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos foram novamente perguntar sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com a outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, nessa manhã, com muita alegria, nos reunimos novamente para meditarmos a palavra de Deus, para meditar, sobretudo, o Santo Evangelho. E no Evangelho de hoje, nos mostra mais uma vez o quanto Jesus é carinhoso com as pessoas que aproximam dele e o quanto Jesus ama as pessoas que vão à sua procura e atende a cada um com muito carinho. Jesus, nessa passagem, mostra que foi para a Judéia, do outro lado do rio Jordão. E mesmo assim as multidões se reuniram em torno de Jesus. E Jesus os ensinava, como de costume, com muito carinho. Mas por outro lado também, queridos irmãos, tem aqueles que eram contrários, tem aqueles que sempre via maldade naquilo que Jesus fazia, falava, praticava. Sempre via segundas intenções naquilo que Jesus fazia, até mesmo chegar ao ponto de acusar Jesus de blasfêmia, acusar Jesus de agir em nome de Satanás. Essas e outras coisas eles faziam, e sempre fazendo algo para colocar Jesus à prova. Sempre colocando Jesus, tentando, colocar Jesus, como se dizem, em saias curtas. Mas Jesus, com muita sabedoria,
e até mesmo com grande carinho e amor por aquelas pessoas que eram contrário a ele, ele sempre mostrava a verdade e sempre fazia aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Nessa passagem, os fariseus procuravam Jesus se era permitido o homem se divorciar de sua mulher. Jesus fez a pergunta a eles: como Moisés os ordenou? O que Moisés fez a respeito desse questionamento que eles estavam fazendo para Jesus? Então eles responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Aí Jesus foi bem enfático com eles. Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Jesus fez isso porque vocês eram duros de coração. Jesus fez isso para mostrar que eles estavam errados quando estavam tentando fazer aquilo com Jesus. Por outro lado também, Jesus, com essa intenção, ele fez mostrar para cada um de nós o valor do matrimônio, esse sacramento tão importante na nossa vida que vivemos com as nossas esposas ou então com os maridos. É importante o sacramento do matrimônio e Jesus nos mostra isso, falando: no entanto, desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. E afirma com muita enfatia, afirma com muita certeza para cada um de nós, para que não possamos esquecer. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós, quando abraçamos o matrimônio, quando nós queremos viver verdadeiramente o matrimônio, só é separado pela morte. Só é separado quando Deus recolhe um dos dois. Porque foi uma união feita por Deus. Foi uma união preparada e permitida por Deus. Portanto, o homem não pode separar. E se o homem chegar a fazer essa separação, está fazendo de maneira errada, como afirma o próprio Senhor. Se uma mulher separar do seu marido e se unir a outro, ela estará cometendo adultério. Pela mesma forma, se o homem separar da sua esposa, ele estará cometendo adultério. É isso que o Senhor nos fala do matrimônio. Mas mesmo assim, os discípulos de Jesus ficaram em dúvida. Só para imaginar, queridos irmãos, os próprios discípulos do Senhor ficavam muitas das vezes em dúvida daquilo que o Senhor falava e ensinava. Imagine nós que estamos tão distantes daquela época
Ele viveu presencialmente com o Senhor. Não significa que nós não estamos vivendo com o Senhor, mas de maneira diferente. Eles viviam, dialogavam com o Senhor fisicamente. No entanto, eles tinham dúvidas. E nessa própria passagem, eles demonstram isso. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu aquilo que já falamos. Aquilo que quando Deus une, o homem não pode separar. Mas se o homem separar aquilo que Deus uniu, estará cometendo adultério. Foi essa a explicação que Jesus fez para os seus discípulos. Foi essa a explicação que o Senhor fez para os seus discípulos e faz a cada um de nós também hoje. Então, queridos e amados irmãos, nós temos que rever o nosso conceito sobre o sacramento do matrimônio, valorizar mais essa união. Isso que a gente percebe que está saindo de moda da nossa sociedade. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos, no nosso dia a dia, nas nossas orações, orar para que surjam mais vocacionados ao matrimônio. Para que surja, às vezes nós falamos em vocação, orando para vocações, aí já vem na nossa mente a vocação sacerdotal, a vocação de religiosas. É claro que isso é uma vocação também e muito importante, mas também a de viver na família, de viver como esposo, como esposa, também é uma vocação. Então, queridos e amados irmãos, meditando esse evangelho de hoje, que nós possamos fazer orações para todas as vocações, é claro, mas especialmente para a vocação do matrimônio, para que possamos valorizar esse sacramento tão importante na nossa vida. E orar também, queridos irmãos, para aqueles que já estão vivendo o matrimônio. A gente vê tantas tribulações em relações matrimoniais, que o Senhor possa, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar, conduzir esses casais, e que nós também, queridos e amados irmãos, possamos viver no nosso lar em perfeita harmonia e em perfeito amor, um respeitando o outro, um amando o outro. E isso significa que, se nós fazemos assim, nós também estaremos respeitando o espaço do outro. Isso também é uma maneira de amar, não ter na nossa mente, no nosso coração, o sentimento de propriedade. Não é isso. Matrimônio é amor, matrimônio é respeito. E que o Senhor possa sempre abençoar aquelas pessoas que vivem em família, amando o matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.